Boa noite, família. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui hoje nessa estreia maravilhosa. É um dia fantástico, né? Pra gente é um dia maravilhoso. Vai ser o início aí de uma jornada. Hoje nós estamos estreando, né, o Pod City, né? Esse podcast que foi criado com uma estrutura maravilhosa aí, desde a parte dos produtores, a parte do cenário. Foi tudo pensado mesmo, com muito carinho para vocês. E junto comigo aqui para a estreia desse podcast, eu vou apresentar para vocês aí a Andréia. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa estreia aí do Pod City. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar com todos vocês, né? Um pouquinho da nossa história, da trajetória, né? E deu a louca no Diego e na Andréia, né? Para fazer um Pod City aí. Do nada. Exatamente. E começar a contar aí toda a nossa trajetória e trazer também convidados aí, pessoas que também traçam esse mesmo trajeto que nós, né? Que é do empreendedorismo, para poder trazer mais experiências aí para todo mundo que busca conhecimento aí. É isso aí. A ideia, na verdade, do Pod City, né? Foi até Nós vamos se aprofundar mais nesse assunto aqui agora, né? Esse primeiro conteúdo que nós estamos criando é para trazer mesmo o método, a metodologia, né? Que nós pensamos, qual foi o motivo desse Pod City. Então vamos lá, é assim. A gente sabe que hoje, no mundo do empreendedorismo, muitas das vezes as pessoas desistem, né? Na metade do caminho, ou às vezes por uma questão de alguns obstáculos, né? No meio desse caminho aí. A pessoa acaba não resistindo, né? Os empresários, microempresários. Então, Desistem, né? Desistem, né, André? Então, esse verdade. canal foi feito esse podcast é feito por pessoas que superaram isso, né? Exato. A Andréia é minha sócia. Isso aí. Viemos lá de baixo, né, Andréia? E hoje a gente veio com essa novidade aí, trazendo para vocês esse conteúdo. E eu gostaria muito de trazer essa vivência, né? Para vocês. E a André vai contar um pouquinho, né, André, pro pessoal aí, como que foi essa ideia da City Glass, né, que é a menina dos olhos mesmo do Pod City. Conta um pouquinho pro pessoal aí, André, como que foi. Bom, é isso aí, pessoal. A ideia, eu acho que até para a gente começar a falar um pouquinho, que como a gente está ao vivo, então tem já algumas perguntas aqui para nós, bem interessante. Então, eu acho legal a gente ler as perguntas e a gente já ir respondendo. Porque as próprias perguntas já vão entrando no assunto, exato, né? já vai exatamente falar aquilo que a gente hoje quer que vocês ouçam aqui, que é um pouquinho da nossa história, como começou, né? O porquê da City Glass, o porquê do Pod City, né? Qual que é o nosso intuito aqui, além de trazer conteúdo todas as quarta-feiras, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu tenho, é da onde surgiu a ideia do podcast, Diego? Quem que fala, eu ou você? Manda aí, André. Bom, a ideia do podcast, pessoal, surgiu do nada, não foi uma coisa pensada, embora eu e o Diego somos fãs de vários podcasts, né? A gente assiste, mas a gente, assim, não veio nenhuma vontade de fazer um podcast assistindo outras pessoas. Não, foi uma conversa com um amigo nosso, né, em comum, que faz parte da produção aqui nossa, e fez um convite, e nós achamos interessante. Nossa, mas o que nós vamos abordar, né? Porque a gente tem tantos assuntos, né, Diego, para falar. E aí a gente falou, poxa, acho legal falar da empresa, né? Porque quando nós estamos em rodas de amigos, muitas pessoas perguntam para nós, né? Como vocês começaram? Vocês são sócios há quanto tempo? Né? São casados ou não? As pessoas têm essas curiosidades. Então, a gente falou, poxa, vamos montar o podcast, que a nossa história é interessante, né? Claro, com certeza. E aí surgiu o Pod City, né? Então, da onde veio essa ideia, gente? Foi do nada, foi muito rápido, e a gente abraçou a causa e falou, vamos fazer, acho que é interessante, e é válido porque, assistindo vários podcasts, a gente também teve parâmetros para muitas coisas, então é o que a gente quer aqui. Porque o mundo do empreendedorismo, independente da área, né? Seja na área da construção civil, seja na área da saúde, medicina, um médico, um advogado que monta ali seu escritório, seu consultório, independente, né? No começo, o caminho aí, ele é difícil, né, André? Não é um caminho fácil, né?
Não, não é. É uma trilha aí que você tem que seguir, né? Exato. Eu acho que a gente pode comparar mais a uma montanha russa. Né? Altos e baixos. Muito, muito, né? Para quem está começando aí a empreender, tem que saber que você vai estar lá em cima, daqui a pouco você vai estar lá embaixo. Isso é normal. O importante é vocês não desistirem. É, né? Uma dica que eu deixo aí pro pessoal, para os empreendedores aí, do ramo da construção, principalmente, né? Que é o nosso ramo da construção civil, seja um gesseiro, um vidraceiro, um serralheiro, um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro, independente. No meio do caminho, você vai enfrentar, vai pegar alguns obstáculos aí. O que você tem que aprender é se você quer realmente desviar desses obstáculos, né? Vai ter obstáculo maior, obstáculo menor, porém a gente tem que aprender aí criar raízes, né, dentro da gente. Essas raízes é o que vai fazer você enfrentar todos esses obstáculos, né? Você está conversando sempre com pessoas que venceram, né? Muitas das vezes a gente encontra no meio do caminho pessoas assim desmotivadoras, desmotivadas, pessoas que falam sempre vivem coisas negativas. Palavras negativas. Foge disso, né? Foge disso. Uma dica que eu dou. Eu aprendi isso com um mentor lá atrás, uma pessoa que me deu, porque muitas das vezes o valor ele vem de uma simples palavra. Você vê que pessoas que conseguiram conquistar, que chegaram no sucesso, são as pessoas que vão te dar, muitas das vezes, essa força. Né? Para a gente não desistir, não foi fácil. Hoje nós estamos aí com uma empresa onde somos considerados uma empresa considerada no mercado, uma empresa que tem um nome já, uma empresa que luta cada vez mais aí para poder estar no mercado. Tem muito mais ainda para crescer, para expandir. E tudo isso, né, engloba aí para você conseguir chegar no caminho do sucesso. Então, fica a dica. Se você está no meio de pessoas negativas, pessoas que pensam para baixo, quer que você desista, muitas das vezes a pessoa não conseguiu alcançar o objetivo dela e ela quer frustrar o seu. Não caia nessa. Fuja de pessoas assim. Tá? É isso aí. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Diego, que fizeram para nós que eu acho bem interessante. Qual a intenção de vocês? Promover a marca da City Glass? Olha, a City Glass hoje, né, é uma empresa que já está há um tempo no mercado. Temos vários canais, né, de comunicação, de veículos aí para estar fazendo essa parte de divulgação. Não foi esse o intuito, tá? Isso foi uma realização mesmo pessoal nossa, né, Andréia? Exato. Eu acho que assim, como a ideia do podcast surgiu de uma forma bem natural, né? Eu acho que não houve aí uma intenção nossa, né, de promover nada. É claro que a marca está aqui, né, como vocês podem ver na mesa, porque é a patrocinadora do PodCity, né? Então nós não podemos deixar ela de fora. Mas eu acho que a intenção mesmo não seria promover a marca, porque a marca tem outros caminhos, né, que a gente promove ela muito bem, vem dando muito certo há muito tempo. Mas a intenção nossa, foi como a gente disse, que da onde surgiu a ideia. É trazer mesmo conhecimento e aprender também, né? Porque eu assisto vários podcasts e eu sei que quem entrevista e quem está sendo entrevistado, os dois acabam aprendendo um pouquinho, né? Claro. Da experiência um do outro. Então, é isso que a gente busca. E no meio desse caminho, a gente vai estar trazendo pessoas aí que conseguiram conquistar o sucesso, né, dentro da área, empreendedores, né, pessoas que trabalham hoje que agregam valores na vida das pessoas, realizam sonhos, né, porque hoje quando você trabalha seja a casa, seja um carro, né, seja um vendedor de carro, por exemplo, uma empresa de carro, você vende um carro para uma pessoa, você está realizando o sonho dela, né? Então é a mesma coisa, a pessoa é aquele sonho de comprar, de conquista. Então na área da construção é a mesma coisa. Você vai lá, atende uma pessoa que está construindo uma casa, é o sonho. Tem clientes que choram, né? A gente pegou uma cliente que, ela desabou. Ela falou, olha, era o meu sonho e ficou perfeito. Exato. Vocês conseguiram atingir, né, que eu conquistasse o meu objetivo. Então, a nossa intenção desse podcast é trazer para você essas pessoas que
fazem parte desse trabalho, dessa família, né? Os construidores aí de sonhos, que vão agregar muito para vocês, não percam, tá? O Pod City vai ser um canal importantíssimo, conteúdo muito bom para vocês, pessoas que superaram as dificuldades, que conseguiram vencer essas barreiras e hoje aí são consideradas pessoas de sucesso. Tá? Exato. Inclusive, parece até que você estava lendo aqui, porque a próxima pergunta, que eu também achei interessante, tem várias aqui, eu estou selecionando algumas, que eu acho que são as mais importantes para a gente falar no dia da estreia, né? No dia da apresentação. Quais convidados vocês irão convidar? Tá aqui. Quais convidados vocês irão convidar? Então, acho que é um pouquinho daquilo que você acabou de falar agora, né? A ideia é trazer convidados do ramo civil, né? Porém, aqui vai ser muito dinâmico, a gente vai fazer ao vivo todas as quartas-feiras, né? Justamente para que a gente consiga interagir com vocês e vocês também darem aí as sugestões. A gente está aberto a sugestões, né, Diego? De quem que vocês querem que a gente entrevista e a gente vai buscar essa pessoa para entrevistá-la e trazer conteúdo aqui para vocês. Mas, a princípio, seria do ramo civil, porque nós somos do ramo civil e, assim, eu busco já há um tempo no podcast e eu não encontro ninguém falando a respeito. Então, eu acho interessante a gente abordar esse tema e não ser mais um, né, falando só de empreendedorismo, mas ter alguma coisa mais ligada à obra civil. Mas pode fugir em algum momento do assunto? Claro, normal, somos pessoas e eu acho que isso vai fazer parte. Aí a outra... Desculpa, você ia falar. Andréa, já aproveitando esse gancho, né, o pessoal deve estar se perguntando quem é o Diego e quem que é a Andréa aí, né? Então, gostaria de convidá-la para você falar um pouquinho de você, da sua trajetória, né? No ramo civil, como que você caiu dentro da construção civil. Conta um pouquinho pra gente aí. Certo. Bom, vamos lá. Eu trabalho no ramo do vidro tem mais de 12 anos, né? Que eu tenho esse conhecimento, essa vivência com o vidro, com a esquadria de alumínio. Sou formada em arquitetura, né? Então... tem uma bagagem aí também na obra civil, certo? E o que eu acho legal vocês saberem, né? Assim, quando eu decidi, com o Diego, sendo meu sócio, montarmos uma empresa, a gente decidiu... Foi tudo uma coisa assim... O nosso caminho ele foi cercando para isso acontecer, né? Então, eu, em uma obra minha, pessoal, eu... meio que vivenciei aquilo, aquela rotina de obra, aquela visita, né, matinal ali na obra, e eu realmente me apaixonei por esse setor. E eu falei, poxa, quero trabalhar com isso, né? Então, a princípio, fui fazer arquitetura, né, pensando em trabalhar com obra. Enquanto eu estava cursando arquitetura, eu tive uma proposta de trabalho para vender esquadria de alumínio. Depois, saí de uma empresa de esquadria de alumínio, fui para uma empresa de vidro, na qual são segmentos parecidos, mas totalmente diferentes. E aí eu pude ali aprender, né? Eu nunca imaginei que eu teria um dia uma empresa de vidros e esquadrias. Então, por isso que eu falo. Então, uma coisa ligada na outra também, né? Tá ligado, mas assim, hoje em dia é muito comum, né? A vidraçaria, ela não mistura a esquadria, né, de alumínio. É até um negócio legal aí, porque a City Glass, ela é vidros e esquadrias, é uma empresa 2 em 1, né? Sim. Então, só contando aí um pouquinho da minha história, eu fui meio que jogada para esse mundo, né? Esquadria, depois vidro. Se apaixonou. Exato, e ali eu gostei, né? Eu vi as possibilidades que são feitas com esse material, com essa matéria-prima, me apaixonei, me aperfeiçoei ainda mais, me formei, e aí foi quando eu realmente quis ir para o mundo... do empreendedorismo com você. No seu caso, né, André, a parte que a André está falando, que ela entrou nesse mundo, é muito bacana porque quando ela estava fazendo faculdade, teve muitas pessoas que perguntavam para ela, nossa, você faz faculdade, arquitetura, você está trabalhando com vidros, como que vai ser isso? E hoje, muitas pessoas não sabem, né? Um exemplo, tem uma arquiteta que se formou, veio trabalhar com a gente, né? Ela faz parte da nossa família hoje, da City Glass.
ela que destrincha, né, o projeto das arquitetas, as plantas, né, quando elas enviam para nós. E ela falou, meu, é uma sensação diferenciada, é exclusivo isso, porque muitos arquitetos que estão se formando não têm a noção que a gente pode ir para esse campo, para essa área. Então, é isso que nós vamos trazer. Existem várias áreas que você pode entrar, tanto sendo um engenheiro ou uma arquiteta, concluindo a sua faculdade, que você pode entrar nessa área que você vai ser bem sucedido. Não é isso, André? Exatamente. É isso aí. Bom, vamos a mais alguma pergunta aqui. Bom, será sempre ao vivo o podcast? Sempre ao vivão. Tá. Todas as quartas-feiras, né, às 17h30, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Tem alguém que vocês se inspiram para fazer o podcast? Teve algum podcast que você assistiu e você falou, poxa, vou me inspirar nesses caras? Tem bastante podcast bom aí. Tem podcast que interage. Eu gosto muito daquele podcast que traz muito a vivência real mesmo para as pessoas, né? Então, esses dias eu estava assistindo um podcast que fala sobre o mundo dos policiais, o que eles vivenciam, né? Eu gosto muito disso. E é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Certo. O André, e diz aí, qual que é o conselho que você dá para as pessoas que estão iniciando, as arquitetas aí que estão se formando, os engenheiros? Bom, assim, a ideia que... eu acho que a primeira coisa, né, quando você está se formando, você terminou de se formar. Primeiro que é uma luta para se formar, né? Sim. Já começa aí. São 5 anos suados, que eu falo suados, ainda mais para quem trabalha mesmo, é punk, terminar uma faculdade de 5 anos. Mas eu digo assim, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Com amor mesmo. Sabe? Com amor, porque aí é aquele ditado que todo mundo fala, né? Aquela frase famosinha, né? Se você faz o que gosta, você nunca está trabalhando, né? Mas é bem isso mesmo. Eu tenho uma paixão por planta, por leitura de planta, por ver aquela casa assim, toda acabada, aquela reforma, aquelas paredes quebradas ou aquele início de obra mesmo, de fundação. E depois você vê tudo pronto, né? Isso é muito satisfatório para nós profissionais da área. Então, eu acho que mesmo você que fez arquitetura, e ainda não se encontrou na área, é aquela dica que o Diego deu anterior, busca outros segmentos, né, que você possa trabalhar dentro dessa área. Eu acho isso importante. Tem muito um leque. Porque eu, por exemplo, me encontrei no vidro e na esquadria, né? E eu vivencio, eu coloco tudo em prática que eu aprendi na faculdade, né? Embora eu não construa, mas eu faço croquis, né, que é uma coisa que o arquiteto faz bastante, só que ao invés da alvenaria, eu estou fazendo na esquadria e no vidro. Porque você tem, por exemplo, uma fachada, ou é um projeto seja de gesso ou de móveis planejados, tem que ter alguém ali para ler aquele projeto e transformar em realidade, né? Exatamente. É a nossa vivência, o que a gente vivencia hoje, né? Exato. O André, e conta aí, conta pro pessoal qual as suas experiências do ramo aí. Teve alguma experiência que você fala, essa ficou marcada no mundo da construção civil aí? Bom, como eu tô há 12 anos, eu tenho algumas histórias aí para contar, né? Que aí ao longo do podcast a gente vai soltando, né? Conta só uma aí pra gente. Bom, eu tive... Você quer o quê? Engraçado ou triste? Conta aí. Você já caiu em obra? Já caí em obra. Já caí... E eu acho difícil, né? Assim, quem nunca tenha deslizado ali ou escorregado. Sabe aquele gatinho que não é nem cair, mas você dá aquela deslizadinha assim, mas você não acaba caindo. Eu acho que todo mundo já aconteceu isso, por conta da areia, né? Um local assim que já afundei, né? O salto na lama, né? Depois tive que tirar, assim, passei uma vergonha. Já quebrei salto, em obra. Porque eu vou mais arrumada mesmo para a obra, eu não vou de bota, porque eu vivencio muito o escritório e a obra, os dois juntos, né? Sim. Então, eu não sou aquela dali de só ficar em obra. É claro que, às vezes, eu tenho uma agenda que eu só vou ficar em obra,
Então, aí eu vou e me preparo para eu ficar o dia inteiro visitando obras. Mas, quando eu tenho obra e escritório, então aí eu já vou de salto, já vou um pouco mais arrumada. E aí que você paga os micos, né? As gafes, né? Porque o salto não é pra Eu fiquei obra, sabendo né? que teve uma aí que você foi pisar na tábua, lá tinha um galão de tinta na ponta. Não, isso aí não. Isso não aconteceu comigo, não. Já deve ter acontecido com alguém, que eu já ouvi Mas aconteceu isso, não foi? comigo. Ficou com alguém que pisou Não. na ponta, tinha uma madeira, tinha um galãozão, alguém pisou, não lembro quem foi uma das meninas. Não, já aconteceu um fato engraçado, com um funcionário nosso, inclusive. O cliente tinha passado, né, aquele piso, aquela massa niveladora, né, para ele no dia seguinte colocar. E ali, eu estava do outro lado, né, ele estava de um lado e tinha o piso entre a gente. Aí eu gritei ele para perguntar: "Ah, aqui você já tirou a medida?" Foi alguma coisa assim que eu fui perguntar. Ah, lembrei. E aí, para ele não me responder gritando de lá, ele veio correndo e pá, Pisou. pisou no piso nivelador do cliente. E ali eu falei, gente, né? Foi engraçado, na hora todo mundo deu risada. Acontece, não estava sinalizado, né? Mas foi esse negócio que todo mundo parou e sentou no chão de rir. Depois a gente consertou Saiu e tudo pisando mais. no meio da casa. Foi, mas foi muito engraçado. Então essas coisas acontecem mesmo em obra, né? Não, acho que não tem como não acontecer essas gafezinhas aí. Já fui para obra com consultoras de vendas que nós esquecemos a trena. E aí a gente procurava o lugar para comprar a trena e ela, sabe? Foi medir, esqueceu a trena. Foi medir, esqueceu a trena. Aí Isso não, né? acontece, isso acontece. E a gente tem que se virar nos 30, né? Para o negócio acontecer, tem que se virar nos 30. Inclusive aqui, ó, chegou uma pergunta. Hum. Como surgiu a City Glass? Manda ou eu mando aqui? Pode responder. O início foi assim. Foi uma junção de fé, que a gente tem muita fé, né, André? Nós temos muita fé, primeiramente, em Deus. E foi muito rápido, assim, tudo que aconteceu na nossa vida, né? Então, um dia eu estava dentro de casa, conversando com um amigo, né? E tivemos a ideia de criar aí a City Glass. Rápido, né? Assim, muito rápido. Eu já falei, então vamos atrás de um galpão aí. Vamos atrás aí de um local, né? Aí a gente foi atrás, começamos a rodar atrás de um local, né? Não tínhamos condição financeira, tá? Foi tudo assim, posso dizer para vocês que foi Deus mesmo, a gente não tinha da onde tirar. Foi na fé mesmo, vamos ver, loucura total, né? Para quem tá em casa aí, esse cara deve ser doido. Aí achei um lugar, assim, não foi um local que me agradou muito, né? Nem a Andréia. Exigente, né? Não tinha nem condição de local, mas queria um lugar. A gente tem que sonhar alto, né? Exato. Uma coisa que você não pode deixar é que ninguém frustre seu sonho. Então, como que eu ia frustrar meu próprio sonho? Tem que sonhar alto. Aí nós vimos um outro local, acabamos se agradando, né? E foi um local onde a gente se agradou, porém o valor não era um valor que nós estávamos em condições ali naquele momento. E fiquei com aquele galpão na cabeça. Aí em uma conversa com um amigo meu falou, esse galpão tá na minha mão. Ele é dono de uma imobiliária, né? Famosa hoje aqui na região. E ele falou, tá na minha mão, esse galpão aí. E foi lá, abriu aquele galpão. Caminho de Deus, né? Deu a chave na minha mão e falou, 3 meses aí sem pagar nada. Sem pagar aluguel. Daqui 3 meses a gente volta a conversar. E ali foi onde foi tomando forma, né, o nosso projeto. A gente foi tudo muito improvisado, né? A gente começou todo mundo ali arregaçando as mangas, a Andréia, toda suja de tinta, eu pintando lá aquele galpão. E eu tinha que me dividir entre ser vendedor e gestor ao mesmo tempo. Nós éramos em 4 pessoas, né, na época.
Depois foram aparecendo, né, indicações de pessoas para trabalhar junto na área. E ali a gente foi contratando mesmo, na fezona mesmo. E em menos de 6 meses, nós estávamos num galpão que é o dobro. Que era o dobro do tamanho do primeiro galpão. E isso aconteceu no terceiro também, que é hoje onde nós estamos. Foi muito assim, preparação mesmo, coragem. Não vou mentir e falar que teve momentos difíceis. Teve momento que a gente trabalhou ali, o que entrava era para pagar as contas. E às vezes nem isso dava. Então a gente teve que ter muita perseverança mesmo, ir para cima. E no meio do caminho, teve pessoas que falaram, você é doido, vocês estão abrindo a empresa agora, país em crise. Tem gente que vem para pandemia, tem gente que assustou muito, né? Fechou muitas empresas na pandemia e nós abrindo uma empresa maior na pandemia. Exatamente. A City Glass, voltando um pouquinho aí antes do que o Diego passou para vocês, que foi a abertura da City Glass, como eu disse, né? A nossa vida, né? Foi tudo muito assim. Nada foi intencional. As coisas foram acontecendo. Já existia uma promessa, né, de Deus sobre a nossa cabeça de que a gente teria uma empresa, né? Mas a gente não tinha um segmento ali em mente, né? Não existia nada que a gente falasse assim, olha, o nosso sonho é montar essa empresa. Não. E quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa empresa de esquadria e depois numa empresa de vidros, também, quando nós estávamos trabalhando lá, nós se doamos lá, né? Em nenhum momento foi para pegar as informações e montar a nossa empresa, até porque quando nós trabalhávamos lá, nessas empresas, nós nem imaginávamos que nós íamos ter uma empresa nesse segmento. Nós estávamos lá única e exclusivamente para pagar a nossa faculdade. E viver mesmo e aprender, né? Porque a gente sempre trabalhou na área de vendas, né? Então, essa era sempre a nossa intenção. Pagar as nossas contas, viver. E um dia, como a gente tem essa promessa de ter uma empresa, ela vai acontecer. E a City Glass aconteceu dessa forma. O Diego saiu de uma empresa que nós trabalhávamos juntos, por ele não estar mais contente. Eu ainda estava nessa empresa, me mantive nessa empresa de vidros. E quando a gente sai de uma empresa, principalmente no ramo civil, é muito difícil a gente se desligar totalmente dessa área, porque clientes, né, a gente fideliza muitos clientes, né? Sim. Faz muitos parceiros, né, nesse ramo nosso. Isso é normal. E aí esses clientes, esses parceiros, né, começaram a procurar o Diego. Foi. Né? E ali, como ele sempre foi muito didático, conhecia muitas pessoas, inclusive até instaladores que chegou a trabalhar na empresa e já tinham saído da empresa bem antes que ele começou a juntar útil ao agradável. Falou, poxa, eu tenho a venda, eu tenho o cliente, mas eu não tenho quem instale. E ali começou a City Glass. Só que nós não sabíamos, né, que ela ia se tornar hoje quem ela se tornou. Nós não imaginaríamos, né? Nós não imaginávamos isso. E ali começou o Diego fez um escritório em casa e começou a ligar, a captar, a buscar arquitetos, engenheiros e passar para o pessoal instalar e fazer as instalações. E o negócio foi crescendo, cresceu absurdamente a ponto dele não conseguir mais atender os clientes dentro do escritório home office. E aí foi quando surgiu a história que o Diego contou da busca do galpão. Né? Inclusive, André mencionou que eu trabalhava no escritório, né? Teve até uma pergunta que fizeram aqui agora, chegou. Vocês são casados? Perguntaram. E se são, dá certo trabalhar junto? Olha, pra nós sempre deu. Primeira pergunta, sim, somos casados. Somos casados. Dá certo. Se você sabe dividir o pessoal do profissional, vai em frente, meu. Dá certo. Hoje a André é responsável pela parte de gestão da empresa de obras, né? Junto com a Amanda, com o Normando, com a equipe, né? Ela que faz a parte aí de fazer os cronogramas de obra, entrega. E eu faço a parte comercial, marketing.
estratégias para poder atrair os clientes. Então, se você faz um trabalho e divide as funções, o que não dá certo é fazer a mesma função. Se você faz a mesma função, não dá. Você tem que ter uma função para cada um e cada um tomar conta do seu ali. Não é isso, André? É isso. Antes de sermos sócios, né, de termos a nossa própria empresa, nós sempre trabalhamos juntos. Sim, né? sim. Então, ou eu entrava primeiro na empresa, ou ele entrava e um puxava o outro. Porque como nós somos bem parecidos na área comercial, né, nós temos a mesma experiência e os mesmos pensamentos, né? Então, isso fez com que a gente desse certo trabalhando junto, porque a gente acaba se ajudando, né? Sim. É importante isso falar. E quando o Diego menciona que você não pode misturar, né, o profissional do pessoal, é você não estender, eu acredito que depois do horário, naquele momento que você está em casa, misturar, né? Estender o trabalho, que isso a gente já fez por diversas vezes, e brigamos por diversas vezes, e isso não dá certo. Até chegar no cenário perfeito, sim, né, que é hoje. Então, assim, foi uma coisa que a gente construiu juntos, mas no começo não foi fácil, né? Ainda mais estarmos trabalhando juntos é uma coisa, porque eu estou num segmento, ou estou no mesmo segmento que ele, mas ali nós tínhamos equipes diferentes, né, que nós trabalhávamos, e as nossas experiências trocadas era só de vendas, né? Poxa, olha, hoje eu usei esse argumento, hoje eu falei com esse cliente, hoje eu atendi um cliente assim, então era troca de informações. Quando nós passamos a ser sócios, né, aí o pau fechou. Foi. Porque quando nós fomos sócios, nós começamos a querer coisas diferentes, né? Então, ele tinha pensamento, não, vamos por esse caminho que vai dar certo. E eu falava, não, esse caminho aqui não vai dar certo, vamos para esse caminho. Então, assim, são duas cabeças pensando em uma empresa só, né? Uma única empresa, e os dois com a mesma vontade, que querer fazer o negócio funcionar, crescer. Sim. Então, teve muita conversa, né? Então, a gente... Teve gente que falou, André, não dá certo trabalhar com o marido. Nossa, muitas pessoas chegam em mim e falam assim, você é casada com o Diego? Eu falo, sou casada. Mas ele é sócio? É, meu sócio. E as Vocês pessoas, dividem isso? Sabe dividir isso? E as pessoas falam pra mim, nossa, mas dá certo passar o dia inteiro junto, depois ir pra casa juntos, final de semana juntos, não enjoa, né? É aquilo que eu falei, gente. Se a gente passar 24 horas juntos falando de trabalho, vai enjoar, né? Então, a gente sai daqui por volta das 19 horas da empresa e a gente meio que se desliga da empresa. Tenta ao máximo. Precisa, né? Tem hora que a gente tem que conversar algum assunto que não deu tempo, né, de falar durante o dia. Aí a gente estende um pouquinho, mas é bem pouco. Tipo, é caminho de casa, o caminho Sim. de buscar a nossa filha na escola... Mas nada que, tipo, atrapalhe ou que seja assunto na nossa mesa, né? De almoço ou de janta, algo do tipo. Então, tem que saber dividir para dar certo. Tem que dosar, né, bastante isso, né? Esses dias eu até ouvi da boca de um amigo falou, pô, acho legal, né, a forma que vocês fazem, que se tratam, né? Eu tenho uma vontade de fazer isso. Se minha esposa fosse assim, igual a Andréia, eu estaria em outro patamar, tal. Então, isso é legal. Não é fácil, né? Mas quando você consegue dominar esse limite aí que tem que você tem que ter entre o pessoal e o profissional, as coisas deslancham, né? Exato, exato. Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? É isso aí. É isso? É isso aí. Mas assim, não se iludam, né? Que a gente não briga, porque a gente briga, profissionalmente falando, a gente briga... É a discussão do dia a dia. Natural, tem que ter. Exato. Né? Mas é vida real, gente, que é ser humano, né? Então é normal a gente discutir, mas a gente também não discute dentro da empresa nada sobre pessoal. Isso também a gente não faz. Então a gente respeita bastante o ambiente de trabalho, até para não transparecer isso para ninguém. Então tem funcionários, às vezes, que entram na empresa e que demora, às vezes, 1 mês para saber que nós somos casados. Sabe que nós somos sócios e donos da empresa, mas para descobrir que somos casados, demora um tempinho aí justamente por esse respeito que a gente tem dentro da empresa, sim, né? Você tem mais alguma pergunta aí? Teve. Me perguntaram aqui agora, ó.
Adriana, quais as suas expectativas para o futuro nesta área? Quais são as expectativas nossas? Boa pergunta, hein? Eu acredito que assim, né? Todo empreendedor, ele pensa em crescer. Todo empreendedor, ele quer crescer, né? E quando você começa a empreender, você ama, né, aquilo que você começa a amar a fazer gestão de pessoas, você ama administrar, você tem que gostar do que você faz. Então, todas as vezes que eu levanto da cama, que eu venho trabalhar, eu sei que tem pessoas que dependem do nosso trabalho. Exato. Pessoas que precisam do nosso trabalho. Pessoas que querem, né, acordar todos os dias para poder trazer o que eles têm de melhor e automaticamente receber e ser remunerado por isso. Mas não é só a questão do dinheiro. As pessoas que vêm trabalhar hoje na City Glass, elas pensam em fazer a empresa crescer. Os colaboradores, eles pensam, isso chama-se dor de dono. É um assunto que nós vamos abordar também, né, com o decorrer do tempo aí. Mas a expectativa da City Glass é essa, é fazer com que os funcionários evoluam, agregar valor na vida das pessoas. Nós queremos crescer muito mais, tá? O céu é o limite. Você que é empreendedor aí, você que está trabalhando, está traçando um caminho, você chegou no meio do caminho, cara, não para, não volta para trás. Você chegou no meio do caminho, você já passou a parte mais difícil. Vai para frente, meu, desvia, vai pulando aí uns obstáculos aí, uns buracos no meio da estrada, mas não para, meu, não para. Não desista. Não desista, vai para cima, você vai conseguir, Deus está com você, você vai conseguir. Eu escutei de algumas pessoas falando isso. E eu lembro de tudo isso. Por isso que hoje eu olho para trás e eu falo, meu, eu quero agregar valor na vida das pessoas. Eu quero ser uma ferramenta de valor na vida de um microempreendedor, de um autônomo, né? Daquele cara que levanta e vai passar gesso num teto aí para poder levar o pão. Hoje você está fazendo isso, mas amanhã você pode estar empregando pessoas. Você pode estar gerando negócio. Isso é maravilhoso. Você ser empreendedor, o empreendedorismo, ele é maravilhoso, é sensacional. Para quem gosta disso, cara, o céu é o limite. É verdade, você muda, né, a vida das pessoas. Eu falo pelos nossos colaboradores, né? Nós já comemoramos, assim, troca de carro, né, de colaboradores, assim, a emoção. Compra, né? do carro. Compra do carro, de quem não tinha, viagens, né? E isso tudo é muito gostoso, é muito prazeroso para nós ver a vitória de cada um, né? Respondendo aí a pergunta, o que eu espero, né? Qual a minha expectativa para essa área? Gente, eu não vejo outra além de crescimento, crescimento e crescimento, né? O ramo civil é um ramo muito rico e ele é uma necessidade. Né? Ninguém vive, ele, né, sem janela, exatamente, sem gesso. Eu difícil. enxergo ele como uma necessidade. Sem mar. Nada que é necessidade, né? Tudo que é necessidade, na verdade, ele se acaba, né? Então, a gente, por diversas vezes, tem até uma pergunta aqui que depois eu ia fazer para nós, né? Se vocês já pensaram em desistir? Claro, óbvio. Quem nunca pensou em desistir, né? Naquele momento que tá difícil o negócio, que o negócio não vai, o negócio... Você tá Travou. ali colocando todas as suas forças, todas as suas energias, e aquilo não tá dando certo. Você pensa em desistir, né? Mas existe uma diferença em pensar e desistir, né? Então, Sim. Pensar tem que ser somente um pensamento. Ele não pode ser uma ação. Então, por diversas vezes, sim, a gente pensou em desistir por várias dificuldades que a gente enfrentou, né? Só que nós não colocamos isso em ação. O que nós colocamos em ação foi, tá ruim, tá, mas vamos seguir. Porque parar, a gente não para, desistir, a gente não desiste, voltar para trás, a gente não volta. Então, é daqui para frente. Então, a gente sempre teve esse pensamento e eu assim, acho que o pensamento positivo, ele gera coisas positivas e as coisas fluem. Sim. Fluem muito. Aconteceu isso com a gente, né? O pessoal tá bombando de pergunta aqui, André. Tá bombando mesmo. A gente divulgou bastante, né, o Pod City aí, para as pessoas aí interagirem também, né, porque é um assunto que
que aborda, né, principalmente, tanto profissional como sua vida pessoal. Você leva para casa, muitas das vezes não sempre, é o fruto daquilo que você trabalha, que você faz. Então, é importantíssimo você ter pessoas, um canal direto, onde te incentiva, te bota para cima, né? E é o que a gente vai fazer. Inclusive, chegou aqui uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui que travou. É difícil fazer a gestão de pessoas? Como que vocês conseguiram? Conta um pouquinho para mim. É difícil fazer a gestão de pessoas? Como que vocês conseguiram? Diz aí, André, é difícil? Dificílimo. Gente, fazer é o maior gestão... desafio de um empreendedor? Um deles, né? Um dos. É muito difícil porque você trabalha a mente da pessoa, né? E tem aquela coisa que o Diego começou a falar logo no comecinho, né? Aquela raiz, aquela coisa que a pessoa vem enraizada com ideias e pensamentos. E você tem que quebrar aquilo dali porque você sabe que a pessoa tem um baita de um potencial, mas tem as suas limitações. Sim. Suas raízes te puxam para baixo. E como que você faz para arrancar essa raiz, né, da pessoa, que é uma coisa que vem dela, que ela construiu nela uma ideia de que ela não passaria dali, né? E a gente colocar na cabeça dela de que não é assim, as coisas vão longe, não param por aqui, vamos crescer juntos, vamos se erguer juntos. E a pessoa, não achar que você está só falando aquilo para convencê-lo a trabalhar mais para você. Mas então, isso é muito difícil, é uma verdade. Então, assim, empreender, então, assim, é uma coisa que você tem que saber também que você precisa, você conta com as pessoas, você precisa das pessoas, certo? E você precisa quebrar esse paradigma que às vezes as pessoas têm. E a gente enxerga isso nas pessoas. Vem pessoas muito boas aqui, né? Trabalhar com a gente. Trabalhar com a gente vê que a pessoa tem uma limitação. E para nós é um desafio. O Diego ama isso, né? Muito mais que eu ainda. Ele adora desafios. Ele fala, não, essa pessoa é a minha meta. Porque ele coloca, né? É empreendedorismo, gente. Ele coloca quebrar aquele paradigma da pessoa como meta pessoal dele. E ele quebra, né? E a pessoa se desenvolve e a gente fica super feliz porque ela se desenvolve, ganha mais dinheiro, a gente também ganha e no final tá todo mundo feliz. Assim, na questão da resposta da pergunta, né? Se fazer gestão é difícil, olha, tudo que é bom é um pouco difícil ou muito difícil, né? Tudo que é bom. Para chegar no sucesso, né? Você precisa passar aí por coisas, muitas das vezes, ruins também. Fazer gestão, você enfrenta coisas ruins. Esses dias eu estava até assistindo um podcast onde uma pessoa muito conhecida aí no ramo de empreendedorismo, né, um empresário muito forte, ele estava falando, né, olha, perguntaram para ele, falou, como que você faz numa entrevista para você conseguir tirar a verdade da pessoa, para você conseguir contratar boas pessoas, né? E ele respondeu, é um dos maiores empreendedores aí do país. E ele falou, olha, a gente faz o possível, claro, existem hoje métodos, perguntas, existem hoje aqueles testes, né, para você, o prédio está pegando fogo, o que você faz? Sai correndo, pega um incêndio, né, ou pega um extintor para apagar o incêndio, o que você faz? Existem, né? Aí ele deixou bem claro, ele falou, tem tudo isso. Só que existem também pessoas mal intencionadas. Existem pessoas que não vai. Então, você pode passar por isso, ter pessoas na sua empresa que muitas das vezes não vai agregar valor. E você não pode ter coração. Uma coisa que a gente aprendeu, né? Exato. Ouvimos no meio desse caminho aí, é o quê? A gente era muito coração lá no começo, viu? Uma dica valiosa, que se a gente tivesse, nós íamos deixar de apanhar muito lá atrás. Empresa não tem, o nosso jurídico disse, né? Chamaram nós, falou, vem cá, André, Diego, a empresa não tem coração.
Estão ligando aqui uma hora dessa, hein? Aí, ó, a mídia deve estar forte aqui da City Glass, hein? Estão até ligando também. Estão até ligando. A empresa, vou atender, hein? Se for um orçamento, eu vou fazer venda agora. Fica vendo, ó. Pega aí, André, esse telefone. É, ao vivão, hein? Olha lá, é um cliente. Acho que foi só pra ver, testar se a gente tava ao vivo mesmo. Aí o pessoal fazendo teste. Eu acho que foi um teste. Tá subindo várias mensagens aqui, tá ao vivo mesmo, quero saber mais. É um tema maravilhoso, o pessoal ama falar disso. Exato. Então, o empreendedorismo é isso. Então a gente escutou a pessoa falando, pô, escutar de um empresário famoso, um empresário que tem, né, já um tempo no mercado, já teve sucesso, tem sucesso, e falar assim, meu, as pessoas hoje, elas mentem. Você pode fazer uma entrevista, ela mente para você, ela fala que ela é isso, veste a camisa, mas ela pode mentir para você. Então, você vai ter momentos que você pode contratar pessoas que você fez a entrevista, falou, chegou na hora, ela não trouxe o resultado que ela disse que traria. Né? Eu não falo só em atingir uma meta, não só um vendedor, não só uma pessoa da mão de obra trabalhar bem, mas também como pessoa, questão de caráter. Então, você tem que aprender. Você não tem coração. A empresa é razão. Quer dizer, né? Você tem o coração, mas a empresa é razão. Então, a gente ouviu isso. Foi muito doído, né, Andréia? Porque a gente pegava... a gente achava que fazer gestão era, por exemplo, um funcionário está precisando de tal coisa. Chegou até você tem que comprar aquela briga, ir lá, fazer de tudo, é isso e tal. Claro, se você pode ajudar, tem momentos. Mas não sempre, porque você acaba criando um vício. A gente precisou acordar. Teve que ter isso. Calma, vocês estão indo pelo caminho errado. E a gente conseguiu, né, Andréia? Entrar no eixo, aprumar. Conseguimos. Tivemos algumas decepções, que eu acho que também faz parte. Claro. E isso fez com que aprendêssemos que o CNPJ realmente não tem razão, não tem coração. Não tem emoção, né? Razão. E, inclusive, uma das perguntas que fizeram aqui, que cabe a esse tema que você está falando, é qual a maior dificuldade para empreender neste ramo de vidros e esquadrias? Aí, eu acredito que a maior dificuldade é as pessoas, é o profissional, né? Falta profissional nessa área também. Sim, falta profissional e também falta pessoas que querem evoluir, né? Só que tem muita gente aí boa no mercado precisando. Então, se você quer ter sucesso dentro da área, não só de vidro e esquadria, como foi a pergunta, como qualquer outra área. Um exemplo, eu conheço engenheiros, amigos, né, que até se formaram comigo na época da faculdade, que hoje estão aí, que eu converso muito com eles. Eles têm a equipe deles lá, né? Pô, Diego, eu tô sofrendo, na mão de obra, cara. Tô com pessoas assim assado, não tem comprometimento e tal. São vários fatores, né? Por exemplo, você motiva a galera? O que você faz para motivá-los, né? Você agrega valor na vida da pessoa ou você trata ela como qualquer um? Tem tudo isso. Você tem que trazer a pessoa para perto, o funcionário para perto de você. Ele tem que vestir a camisa da empresa, né? Então, até você entender tudo isso, você tem que passar por um caminho aí árduo. Só que chega uma hora que você consegue entender. É isso. Para chegar e ter hoje sucesso no empreendedorismo, você tem que ter pessoas boas. Tem que ter esse feeling de captar, falar, pô, a pessoa não está ela está nessa área aqui, mas ela não se deu bem, mas é uma pessoa extremamente profissional, é uma pessoa que tem um bom caráter, é uma pessoa que pode agregar em outra área, coloca ela para outra função. Nós fizemos isso, né, Andréia? Tiramos uma pessoa de uma área, ela não estava se dando bem, e ela se tornou gerente geral da empresa. Exato. E ela estava apagada numa área, mas tinha um baita potencial, é sensacional no trabalho dela, muito profissional, e está aí fazendo a parte da gestão. Teve um nosso gestor também, profissional na área, enxergamos. Pô, o cara é bom, o cara tem liderança. Exato. Será que ele pode subir um degrau? Exato. A gente não quer a fatia, nós não queremos o bolo inteiro, a gente divide essa fatia. Exato. Você tem que saber dividir isso. Você não pode querer tudo para você, não é isso, né?
Você tem que dividir. Pô, vem cá, o cara é bom. Se você chegou num patamar que você tem um funcionário que se doa, seja um vendedor, um instalador, um pedreiro, um gesseiro, um cara que instala mármore, enfim, o que seja, reconheça. Reconheça, porque ele sabe que o mercado aí fora não está fácil. O que ele só quer é ser reconhecido. E às vezes não é só o dinheiro, são atitudes, premiação. Pô, premia o cara, meu. Incentivos, né? Incentivo. Eu acho que todo mundo precisa de incentivo, Você já né? foi premiada, André? Claro, muitas vezes. Já fui top 5. Conta aí. Eu já fui, claro. Eu acho que todo mundo precisa de incentivo, todo mundo precisa de meta. Graças a Deus. Eu sempre trabalhei em empresas onde eu fui muito mimada. Eu estava até lembrando isso ontem com o Diego. Nós saímos para jantar e a gente estava lembrando, né, do passado. E assim, graças a Deus, eu trabalhei em lugares que Mimada? sempre me incentivaram. Sempre me incentivaram. Eu falo mimada, mas foi brincadeira. Sempre me incentivaram. Isso foi para mim fundamental, eu me tornar quem eu me tornei como profissional. E, inclusive, ter experiência hoje com a nossa empresa, incentivando os nossos colaboradores. Então, aqui nós temos vários incentivos, né? A gente tem a premiação Dor de Dono, né? A gente tem algumas premiações aí, tem umas votações entre eles, né? Do melhor funcionário do mês. Então, acho que a gente precisa, todo mundo precisa disso, né? E a galera gosta, André? Gosta. O pessoal, né, espera por isso, né? Então, eu acho que é bem importante. Eu, na parte de incentivo e motivação, você não precisa, para começar, né? Existem profissionais no mercado, né? Que hoje fazem isso. Existem profissionais no mercado que trazem esses conteúdos. Na própria internet mesmo você tem. Né? Pô, eu quero fazer uma premiação. E para fazer isso, você não precisa ter 10 funcionários. Você pode ter 1, 2. Você pode premiar o cara que está do seu lado. Pô, comecei e tem um funcionário, né? Um ajudante. Você é vidraceiro, tem um ajudante. Premia o cara, meu. Não custa nada. Reconhece. Reconhece. Por mais, não veja o salário dele como um reconhecimento. Porque o salário é a base do trabalho que ele está fazendo. O reconhecimento que a gente está dizendo é o a mais. Né? A gestão, para fazer, você tem que gostar de pessoas. Exato. Como que você vai fazer uma boa gestão se você não gosta de pessoas? Exato. Tem aquelas pessoas que gostam de falar... Tem gente que fala assim, eu gosto de falar até com computador, mas não gosto de lidar com pessoas. Eu prefiro falar com a tela do meu computador. Não dá para empreender. Então você precisa arrumar alguém que faça esse trabalho. Você não consegue. Se você não gosta de pessoas, não tem como, não é, André? Exatamente. Não vai deslanchar. Você precisa arrumar alguém que tem esse perfil, que goste de ir para o campo, que goste... Um exemplo, você lá é um arquiteto, um engenheiro... Isso desde a faculdade de engenharia civil, eu escutava o professor falando assim. Ele falava, pessoal, se vocês não gostarem de pessoas, se vocês não gostarem de ir lá e falar com pessoas, você não vai ser um bom engenheiro de campo, você não vai conseguir vender o seu negócio, porque até mesmo um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um médico, você tem que saber lidar com pessoas para você se vender, você se vende. É a comunicação, né? As pessoas compram você, né? Da comunicação. Todo mundo precisa se comunicar muito bem. E para isso você precisa entender com quem você está conversando. Exato. Porque tem gente que é mais acelerado para falar. Eu, por exemplo, falo bem rápido. Tem gente que é mais pausado. E você tem que entender o limite da pessoa. Exato. Né? Porque senão não rola. Então, a comunicação ela é importantíssima. O que a André está falando é muito sério isso. Porque eu já vi gerente ou já entrei em empresas que às vezes... Teve uma empresa que eu entrei, um dia, o gerente falou assim, eu não aguento mais esse cara, mano, ele é muito lerdo para falar. Pô, mas eu fui descobrir depois, era um funcionário sensacional, eu perguntei, né, fiquei com aquilo na cabeça, né, porque eu gosto, né, de quando eu escuto algo assim, eu quero entender a situação. Eu falo, pô, por que falou isso, né? O que aconteceu? Não, aquele senhor lá, ele vende bem, ele é super atencioso, e isso é o famoso rapport, né? Você que é gestor, gerente, enfim, você tem que saber fazer o rapport, falar com a pessoa, tratar bem as pessoas, entender bem o funcionário. A gestão, ela é isso, né? Exato. Na vida nós fazemos gestão. Você faz gestão no seu casamento, cara. Com o seu filho. Eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade, eu faço gestão com ela.
Ela, pai, quero isso, pai, quero aquilo. Você tem que saber fazer a gestão, lidar, falar. E o funcionário é isso, é o seu filho ali, né, André? Exatamente, é o bebezinho nosso. Bom, a gente está encerrando, então, o nosso Pod City, né? Tá acabando o dia de hoje, mas terá mais na quarta-feira. Só que, ó, mais uma pergunta, a última pergunta, Diego, só para deixar claro, a gente já tinha falado no começo, mas entrou essa pessoa aqui, a Pamela, e está perguntando novamente para nós aqui. Vamos entrevistar arquitetos e engenheiros? Sim, vamos entrevistar arquitetos e engenheiros. Inclusive, Pamela, se você tiver Estagiária. algum Show de bola. arquiteto que você gostaria de ouvir ele falar um pouquinho da história dele, manda para nós o nome dele, que nós vamos fazer questão de entrevistá-lo aqui e falar que você gostaria muito de ouvir alguma pergunta que você faça para ele. Arquitetos, engenheiros, construtores, ramo civil de modo geral. Eu acho É o que pedreiro, é o cara que trabalha lá e colocando mármore. Os nossos serralheiro de colaboradores ferro. também, vai ter momento que nós vamos trazê-los aqui, nossa área comercial, nossa área de produção. Vamos trazer o pessoal para falar um pouquinho, para vocês conhecerem mesmo tanto o ramo de vidros e esquadrias, o ramo civil. A gente vai abranger todas essas áreas, né, Diego? A gente vai trazer bastante conteúdo. Hoje mesmo foi uma apresentação, né? Nossa. Exato. Pra vocês Falamos um pouquinho da gente. Os temas que vão ser abordados. Conheci o Diego, conheci a Andréia. Um pouco da nossa vivência, né? E daqui pra frente, pessoal, é assim. Não é enchendo a bola, não. Nós estamos aí com uma equipe aí, o pessoal da parte da produção, tá? Sensacional. Pessoal, time profissional. Quem precisar também de alguém aí para fazer a parte da produção, filmagem, vídeos, fazer a parte de divulgação. Nós temos um time aí que abraçou o nosso Pod City aí, sensacional. Exato. Depois a gente vai Tá passar. por trás das câmeras. Tá por trás das câmeras, o pessoal tá aí, ó, o Gu tá aí, o pessoal gente boa. A gente vai passar o contato deles, tá? E os próximos, eles que vão estar ajudando a gente nessa caminhada aí, na parte de selecionar, de trazer o pessoal aí para estar falando da vida deles para vocês, dos profissionais. É isso aí. Mas hoje foi esse resumão, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Diego, da Andréia, da City Glass. Do porquê do Pod City. Agradecer também ao pessoal que mandou as perguntas aí, né? Exatamente, interagiu conosco. Vai ser isso todas as quartas-feiras, às 17h30. Tá? Nós vamos estar ao vivo aí. O nosso próximo, né? No próximo Pod City será já com convidados que a gente vai divulgar depois para vocês saberem quem vai ser. Não percam, hein? Exatamente. Vai trazer bastante conteúdo aí e a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? Tem bastante pergunta aqui, infelizmente a gente não conseguiu responder todo mundo, mas eu vou selecioná-las para na próxima a gente também trazer para a mesa. É isso aí. Beleza? Pessoal, deixo aí um grande abraço de coração, um beijão para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe todo mundo, tá? Espero você até a próxima, um abraço. Valeu, pessoal, até a próxima. Aí, parabéns, Jura? Gostaram? Ficou? não levanta ainda não, quero fazer a chamadinha sua. Mano, eu tô suando, velho. Aí, Ficou? cara, esse cenário tá espetacular, mano. Cara, só uma ideia. Vou botar uma televisão aqui. Certo. E deixa eu falar, assim, a gente tava conversando ali, né? Esse cenário principal, muito diferenciado. Porque assim, vai ficar legal ali, só que aqui isolou bem, né? Ali vai pegar um pouco da empresa e tal, acho que foge um pouco da proposta. Então, a gente tem interesse. Vocês acharam aqui? aqui. Mas o que vocês acham? O problema vai ser essa logística da mesa. A gente não pode mudar, Déia? Fazer a recepção de repente? Então, aí a gente não Sabe por quê, Demi? primeira empresa, né? Não, a gente pode fazer, sabe o quê, Déia? Se você fizer desse jeito móvel, tipo, acaba acho que não atrapalhando, né? Porque tipo, não é tão difícil colocar ali, porque acho que vai até ajudar a gente, porque fica a mesa pra sabe o que gente. vocês podem fazer? Só pedir, né, não sei, um profissional disso, de colocar rodinha Então, a gente pensou nisso, né? Mas o problema é que a rodinha... É aquelas que travou. Será que dá? Dá. Poxa, Demorou, vamos pôr rodinha, Déia. Mas não é ruim pra vocês? Não. Ficar fazendo isso? Porque a gente vai atrapalhar aqui, a movimentação é algo leve. Tipo, moveu aqui, a mesa pra cá, Tem cenário. nunca foi. Isso aqui a gente desenrola. Deixa eu falar um negócio pra vocês.
vocês têm liberdade de estar divulgando no nosso Podsite vocês. Tá bom. Telefone e tal. Vocês podem colocar, porque o público que vai ver a gente é um público seletivo, o Fabilão. Não, fechou. Mano, Mas mas aí tem que Até o telefone tocou. Mano, mas isso foi É, irado. mas isso Não, foi irado, irado, foi foi top. top. Isso foi irado. Foi, Ó, sabe foi. o que é o bom também? Tipo assim, vocês combinarem com alguém de ligar, mano, pra fazer perguntar ao vivo, tá ligado? Top, verdade, Débora. pode ser. Aí o telefone do lado. Querendo ou não, muitos podcasts, tipo, quando começa assim, tem que ter uma encenação ali. Já tem uns que nem é realmente ao vivo, quando Sim. começa assim, então. E Sim. tudo bem, entendeu? A questão é mostrar que tá pra trazer esse ar. Porque vai ter, na hora que lançar, vai lançar como ao vivo, vai ter gente perguntando. Sim. E, tipo, vai estar. Você pode falar, interage aí. Vocês mesmo interagir por outras contas. Sim. Ou mandar as perguntas que vocês responderam aqui, entendeu? Sim, Isso sim. daquele Top. Imagina o cara chegar no meio do WhatsApp, diferente, você lê no WhatsApp, ó, pergunta. Ó, o pessoal tá com uma pergunta aqui, vamos ver se você consegue Alguém ligar de responder. vídeo, algum amigo Tá seu ligado? top, assim, ligar de vídeo, a gente pode até, se for uma coisa combinada mesmo, Meter na dividir TV. a tela, ele tem metade da sua imagem aqui, metade a imagem dele. Legal. lá. Você acha da hora pôr uma TVzona? Ah, Quem que falou isso, da TV? Viu? É? Realmente, Ó, dá pra ver o. vamos Vem ver. cá, vem ver pra vocês verem como é que tá o enquadramento. Aí você vai ver o quanto que essa TV, porque essa televisão pode vir as propagandas, Ah,